Estamos de volta aqui para mais um programa Cine Turismo. Aproveitando a estada de Carlos Sargento no Brasil, nós temos que extrair o máximo possível desse homem aqui. E não só agora, porque depois, nos programas futuros, ele de Portugal vai estará trabalhando juntamente com a gente aqui. Claro que sim. Né? Trazendo informações sobre festivais de cinema, sobre a produção. Né? Lá em Palmela, depois Carlos Sargento vai mais ou menos tecer um comentário interessante. Tem um grande estúdio agora de cinematográfico em Palmela. Mas esse é assunto para um outro programa. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho que Carlos Sargento desenvolve como prometido com Jazz One lá em Los Angeles. Jazz foi para Portugal durante 2 anos, várias vezes, e eles fizeram... 4 anos. 4 anos? Então são 4 anos, né? Ou seja, veja como é árdua a vida de cineasta. Durante 4 anos, para fazer uma série de... Quantos episódios são? Neste momento estão na ordem dos 18 episódios. Mas 18 ainda não está episódios, né? Que é um programa, é uma série que o Jazz tem, né? Ou seja, uma aventura com Jazz, né? Traduzindo para o português, é uma série, né? No qual ele já fez no Nepal e outros lugares pelo mundo afora. E a última é sobre Explorando Portugal, que é um trabalho fantástico desses 18 episódios. Qual é a duração de cada episódio, Carlos? Cada episódio são 25 minutos, portanto, nós estreámos a primeira temporada no Finisterra Rábida da edição de 2023 e a primeira temporada é exatamente 6 episódios sobre a região da Rábida, a Rábida incluindo um pouco a cidade de Lisboa. O que acontece é que quando falámos em 4 anos de produção, ele esteve 4 vezes em Portugal nos últimos 4 anos, sempre um mês inteiro, mas depois, durante os outros 11 meses, foi a pós-produção e a pré-produção. Portanto, há um trabalho de pesquisa, muito conhecimento local, ter que andar a falar com as pessoas, entrevistar pessoas, marcar entrevistas, filmar, quer com o drone, quer sem drone, quer no Rio, quer da Serra, por aí fora. Portanto, há todo um trabalho de preparação. Eu também, além de realizador, sou produtor, portanto... Foram um trabalho de quase 6 meses para produzir cada série. E, entretanto, há as filmagens locais, durante um mês, pronto, fizemos todas as filmagens, e depois, nos meses seguintes, é as traduções, é as edições, é a pós-produção, é a masterização, é também a banda sonora, que foi composta também por um português. Portanto, acaba por ser um trabalho muito completo. E o que é, de facto, o grande sucesso disto é que foi exatamente o Festival Finisterra que atraiu este realizador dos Estados Unidos para Portugal, e quando conheceu a região da Rábida disse: eu tenho que filmar aqui. Este é o primeiro objetivo, que foi logo conseguido. E a partir daí tem sido um sucesso incrível. Nós temos praticamente esta primeira edição, esta primeira temporada está pronta. A segunda temporada irá sair no próximo, penso que mês de março, abril, ainda não está bem definida. Estamos à espera aqui de uns pequenos ajustes, porque grande parte do trabalho também meteu o ano da pandemia e prejudicou-nos de alguma forma, mas também nos facilitou do outro lado. Portanto, neste momento estamos na pós-produção da segunda temporada, e acaba por ser bastante interessante, não só porque este ano, para terem uma ideia, concorremos com a primeira temporada aos Emmys, que é só o maior espetáculo de televisão do mundo, e o simples facto de nem sequer termos ganho nada. Infelizmente não conseguimos ganhar nada, mas o simples facto de ter entrado em concorrência com grandes nomes da produção mundial de televisão, como o Conan O'Brien, Oprah Winfrey e muitos desses nomes, fomos reconhecidos pelo nosso trabalho e deu-nos uma projeção internacional muito grande. Portanto, de repente, não só Hollywood, mas muito da produção cinematográfica começou a olhar para Portugal de uma forma também diferente. Porquê? Que o Jazz tentou mostrar Portugal de uma forma cinematográfica e não só turística. Portanto, esse foi o trabalho principal. E não é à toa, quero eu dizer, logicamente poderá não ser de propósito, mas teve grandemente muita influência todo este trabalho de promoção que o Jazz fez nos Estados Unidos, e nomeadamente em Hollywood e em Los Angeles, sobre Portugal. Não é à toa, nestes últimos 2, 3 anos, nós começámos a ver em Portugal muitas produtoras de Hollywood virem filmar, nomeadamente a Guerra dos Tronos, a atriz que fazia a Super Mulher, portanto, tem estado a filmar em Portugal, o Jeremy Irons tem estado a filmar. Portanto, tudo isso, de alguma forma, este pequeno festival, vamos assim dizer,
tem feito a promoção internacional do destino de Portugal para cinema. E isso, logicamente, ganhamos todos, porque cada vez que vêm filmar a Portugal, como eu disse no primeiro episódio, é preciso contratar pessoas. E essas pessoas, portanto, são profissionais da área do turismo, do cinema, a hotelaria, a restauração, mas também dos serviços. É preciso operadores de câmara, é preciso iluminação, é preciso técnicos, é preciso de carros, é preciso aluguer de carros, é preciso um catering. Tudo isso acaba por dar dinheiro localmente. E Portugal tem ganho muito com isso em termos de visibilidade internacional, exatamente por causa destas pequenas séries e destes pequenos filmes. E iremos então continuar a ver, tanto nós como produtores e como a própria Film Commission apoia e dá apoio a muitas produções para o próximo ano, que já estamos a ser consultados. Então quer dizer que futuramente, se tudo correr bem e se as coisas começarem a convergir dos dois lados, há a promessa de eu trazer o jazz aqui a região de Porto Seguro. Ele esteve em Cachoeira, curiosamente, ele esteve em Cachoeira. Vocês viram um pouco numa entrevista que se fez no trailer que nós mostrámos do festival em Cachoeira. Ele esteve em Cachoeira. Portanto, a ideia é, se tudo correr bem, no próximo ano, talvez, vir com o jazz filmar aqui uma série, se calhar meia dúzia de episódios sobre a região. Isto é uma questão depois de se ver em termos promocionais o que é que interessa, o que não interessa, quais são os apoios. Isto custa muito dinheiro, porque, como devem calcular, são pessoas que ganham relativamente bem, mas os custos de produção são extremamente elevados. Uma banda sonora, uma pós-produção, uma masterização em Hollywood é tudo valores astronómicos. Mas que é preciso, se é necessário, mas o que é facto é que o retorno financeiro e o retorno de promoção internacional é gigantesco. Como é que foi Quando que você conheceu o jazz quando ele foi pela primeira vez ao Finisterra Rábida? Não, foi exatamente o contrário. Eu tenho um documentário que fiz em 2012, um documentário sobre o Cabo Especial, o tal Finisterra que veio dar o nome ao festival, onde eu ganhei em vários países. Portanto, este documentário deu-me 20 primeiros prémios e, curiosamente, ganhei um primeiro festival em Hollywood, portanto, com os 4 principais prémios de melhor realização, banda sonora, cinematografia e pós-produção. E isso parece que não, cá está, um pequeno realizador desconhecido em todo o mundo, de repente passa para as luzes da ribalta quando sou apresentado em Hollywood como tendo vencido um festival. A partir daí recebi convites, como é normal, recebi convites para vários lados. Tenho trabalhado hoje em dia na Grécia, vou trabalhar agora também em Angola, aqui também no Brasil, em França, nos Estados Unidos, outros países que eu agora nem me lembro. Mas o que é facto é que isso nos dá uma projeção e, logicamente, as pessoas gostam de trabalhar com os vencedores, é verdade. Mas também há aqui uma parceria de trabalho incrível. O que é facto é que eu, em qualquer lado onde eu fui e eu vou receber prémios do meu trabalho, a primeira coisa que faço é promover, além do Festival Finisterra, ou seja, a convidar os meus parceiros concorrentes nos festivais, a convidá-los a participar no Festival Finisterra, tento levar um pouco do que é a região da Rábida, em termos de promoção turística também. E, entretanto, foi exatamente nesse sentido. A gente desafia, só para uma pequena parêntese nesta história, quando eu fui mostrar este documentário do Cabo Especial, que apanha um pouco a região da Rábida, em Hollywood, uma das pessoas que veio ter comigo, quase em lágrimas de emoção, foi dizer: Carlos Sarjedas, foi pena não o ter conhecido há muito tempo. E eu ando à procura de locais como estes para filmar. Era só nada mais, nada menos que um dos produtores do Star Wars e do Gladiador. Esse produtor, mais tarde, 2 ou 3 anos mais tarde, concorreu ao Finisterra e ganhou o festival, como devem compreender. Hoje em dia, graças a estas pequenas nuances, o festival, felizmente, concorre e tem participantes de vários países, mas de grande nível profissional, como os canais da ZDF da Alemanha, da BBC de Inglaterra, National Geographic e por aí fora. Portanto, estamos a falar de um grande peso em termos cinematográficos, uma grande qualidade. É incrível a qualidade disto, que nós ficamos apaixonados a ver os filmes, não é? Nós recebemos às vezes 250 filmes para ver, os membros do júri, tudo isso é envolvente e acaba por ser grandes amizades. E este festival o que é que faz? Tem uma vantagem incrível, que é, de repente, a gente trata por tu pessoas que nunca na vida pensou até conhecer grandes nomes do cinema internacional. Basicamente é isto.
Como é que foi esse convívio? Porque você praticamente desnudou Portugal de ponta a ponta, né, Carlos? A série teve alguma região que ficou de fora? Houve muitas que ficaram de fora, por várias razões. Primeiro, uma das coisas que o Jazz me pediu foi: eu não quero estar a promover regiões que eu vá ao YouTube e veja lá igual. Portanto, não nos interessava de maneira nenhuma igualar filmes promocionais. E a ideia não é ser um filme promocional turístico, mas um filme promocional de locais de cinema e de histórias. Portanto, aquilo que o Jazz me pediu foi: quero filmar locais que sejam poucos conhecidos, ou alguns que sejam conhecidos muito, mas de uma forma completamente diferente. Mas principalmente o que quero de Portugal são histórias de vida. Histórias de pessoas como um velhote de 80 e muitos anos que está há 60 e tal a tirar fotografias à porta do santuário de Viana do Castelo. Para terem uma ideia, que tem histórias incríveis de pessoas que, passado 40, que foram tirar fotografias à porta desse santuário e 40, 50 anos depois voltam com a fotografia a preto e branco ainda revelada no balde, a pensar que ainda está lá a mesma pessoa e fazem uma fotografia 40, 50, 60 anos depois. Isto são histórias que traz muita gente, traz guião para cinema. Histórias de vida, vamos assim dizer. Temos histórias de pessoas, como é o caso, por exemplo, para os americanos é estranho, nós temos em Portugal aquilo que se chama os pauliteiros de Miranda. No fundo são danças guerreiras com paus, e eles fazem uma espécie, acaba por ser folclore, mas é extremamente interessante a forma das saias e dos véus e tudo isso. Portanto, essas pequenas histórias que fazem com que haja motivação para a história cinematográfica. Depois temos também em Sesimbra, na nossa região, andámos a filmar pessoal que faz pão artesanalmente, que faz queijos artesanalmente, andámos na cerâmica da pintura de azulejos, que é tão tradicional em Portugal, ou a calçada portuguesa, que é aqueles cubinhos de calcário que as pessoas também fazem desenhos nas ruas. Portanto, tudo isso foi o que nós andámos à procura. Como digo, foi um trabalho de muitos dias, muitas perguntas, muitas entrevistas. E depois, ao reverso da medalha, há pessoas que dizem, quer dizer, algumas autarquias disseram que não estavam disponíveis, porque, logicamente, como vos disse, isto é caro, nunca pedimos, até à data, dinheiro. A única coisa que pediram é que nos suportassem, de alguma forma, o apoio logístico, ou seja, precisávamos de um carro para lá estar, um hotel, alimentação, por aí fora. E foi isso que nos foi solicitado às autarquias, às regiões de turismo, e foi isso que nos foi dado. Entretanto, algumas autarquias acharam que não fazia sentido ou que não estariam minimamente interessadas. Logicamente, agora, depois de verem a primeira edição, já querem que a gente volte lá. Portanto, isto é uma coisa que poderá, não digo não ter fim, que logicamente as coisas devem ter um princípio, um meio e fim, até para se poder continuar para outros projetos, mas eu penso que pelo menos nos próximos mais 2, 3 anos iremos ter continuidade de projetos para filmagem. E, logicamente, também trazer aqui ao Brasil estes trabalhos que eu espero que seja em breve também possamos mostrar. Vamos fazer um comparativo aqui, Carlos, né? Você já tem experiência desse trabalho com o Jazz, né? Nessa série Explorando Portugal, que a gente poderia chamar aqui de Coast Discovery, coisa assim, né? Ou seja, né? Na região da Costa Descobrimento aqui que a gente tem. Paralelamente, dentro desse olhar para Portugal e para a Costa Descobrimento, quais seriam as semelhanças e quais seriam as dessemelhanças, vamos dizer assim, de um projeto tal qual foi feito em Portugal, se vier a ser feito aqui no Brasil? Não, a gente aqui pode explorar primeiro a história, que é lógico, não é? Não só a história do descobrimento ou do achamento do Brasil, é lógico que isso poderá haver aqui uma história interessante, inclusivamente, porque não falar, eu e o Juca, há alguns anos começámos a fazer um projeto sobre o julgamento do capitão, não é? É. Uma figura portuguesa de Viana do Castelo, que veio fazer aqui em Porto Seguro o primeiro capitão do Porto. É um trabalho que está em desenvolvimento, à medida que vamos conseguindo fazer mais imagens, quer aqui, quer em Portugal, mas temos estado a fazer. Mas penso que também a história dos índios pataxós aqui, desta região, apesar de ser muito, vamos dizer aqui, em alguns casos, muito etnográfico, não é? No fundo acaba por ser comparativamente com o nosso folclore. Não deixa de ser a mesma coisa, porque há danças, há cantares, há trajes típicos de cada região, de
cada indumentária, vamos assim dizer. Acho que poderá ser giro a própria história dos descobrimentos. Também toda a região aqui do cacau, das plantações, pode ser giro, que nós lá também exploramos a azeitona, o sobreiro, a própria cortiça. Portanto, tudo isso pode ser comparável de alguma forma, uma simbiose de temas que possam ser comparáveis. E, logicamente, o que nós também já trabalhámos, a questão do mar. Ele veio de Jazz One pela primeira vez, numa traineira de pesca à sardinha, onde passámos uma noite. Foi uma experiência inacreditável para ele. Portanto, quem vive em Los Angeles nem sequer sabe quase o que é a pesca, não é? Eles estão habituados a ir ao supermercado e ao restaurante, ou há muitas vezes não é isso. De repente nós metemos numa traineira de pesca e esteve a ver pescar a sardinha e o carapau e por aí fora. Portanto, aqui a pesca, eu e o Juca temos estado a fazer isso. Aliás, irá ser lançado também um documentário sobre os pescadores da Terra Mater que o Juca realizou. Eu fiz algumas imagens aqui de Porto Seguro. Portanto, tudo isso acaba por ser aqui uma simbiose e quase uma geminação entre as duas localidades. Então, você acha mais fácil desenvolver o Explorando Porto Seguro do que Explorando Portugal? Não, mais fácil não é, até porque a dimensão do país aqui é gigantesca, não é? Portanto, só a Bahia é maior que Portugal, não é? Temos que ver isso. Agora, o que é facto é que, pouco a pouco, eu acho que isto poderá dar aqui um programa extremamente belo, não só em termos, para já, a gente olha, como eu costumo dizer, eu sou fotógrafo há cerca de 50 anos. E como se costuma dizer, quando a primeira vez que vim aqui a Porto Seguro para fazer o banco de imagens, a gente agarrava na câmara, fazia assim sem olhar e era uma fotografia extraordinária. Portanto, e tudo isso acaba por ser facilitador do realizador, do produtor, do diretor de fotografia. Mas aqui depois, o que é lá o desafio? É mostrar de uma forma que as pessoas, a maior parte das vezes, desconheçam. É normal, até para quem vive aqui, acontece o mesmo em Portugal e acontece em todos os lugares. Nós, às vezes, estamos ao lado de uma coisa extraordinariamente bonita, super atrativa e, como estamos ao lado, não damos o devido valor. Vou-vos dar um exemplo. É recentemente, a coisa tem poucos anos, a história dos drones. Eu faço fotografia aérea em helicóptero há 20 anos. Portanto, eu já conheço Portugal de norte a sul, de esquerda para a direita, oeste para oeste, de helicóptero há muitos anos. Mas a maior parte das pessoas, por vezes, desconhecia por completamente o local até onde vivem. Quando começaram a surgir os drones e as fotografias aéreas nas redes sociais, as pessoas ficavam assim, mas isto é onde eu vivo. A maior parte das pessoas desconhece por completamente. Vai da sua rua para o supermercado, para o café, para o cinema, raramente é capaz de gastar milhares de reais para ir fazer uma visita a outro distrito, a outro país e não conhece sequer a sua própria localidade. E é uma das coisas que nós tentamos defender, nomeadamente na nossa região da Arrábida e de Sesimbra. Havia um slogan português que é vai de férias cá dentro. E é aquilo que nós tentamos fazer. Antes de ir de férias para fora, faça férias no seu país, na sua localidade. Primeiro, por duas razões. A língua é a mesma, o dinheiro é o mesmo. Quase sempre podem dormir a casa que sai mais barato. E as pessoas acabam por dar mais valor ao seu património histórico, que nomeadamente aqui a vossa região. Quantas pessoas daqui, se calhar, nunca foram visitar o Museu de Arte Sacra? Se calhar, grande parte desta nossa população. E penso que o desafio poderá ser por aí. Logicamente, esta série é um pouco isso. É tentar mostrar às pessoas locais que quase todos conhecem, mas de uma forma diferente. Quais as chances, Carlos, de nós termos aqui na TV essa série? E só falando mesmo com o jazz, é assim, o máximo que eu vos posso mostrar, e iremos passar de seguida, é o trailer que eu tenho a autorização para poder passar. O problema não é problema, mas há normalmente direitos reservados em termos de direitos de transmissão televisiva. Isso custa muito dinheiro. Para terem uma ideia, neste momento está a ser negociado com alguns canais de distribuição mundial, tipo Netflix, Discovery e por aí fora, poder passar os filmes em diversos países. E isso custa muito dinheiro. E, logicamente, por vezes, não é uma questão até de boa vontade ou de má vontade da pessoa em questão, do jazz neste caso, ele poder dizer assim, ok, eu não posso ceder nem gratuitamente, nem a pagar, porque os direitos estão, por exemplo, estão vendidos para a América do Sul, por exemplo, ou estão vendidos para a Europa. E ele mesmo que queira, porque correm risco, neste caso,
Imagina que ele cedia aqui mesmo gratuitamente. A produtora em questão poderá-lhe pôr um processo em cima de muitos milhões de dólares. E isso, normalmente, não é bem-vindo. Mas é uma questão de tentar negociar com ele, falar... Quem sabe, né? Quem sabe. Quem sabe? Exatamente. Quem sabe esse explorando a costa do descobrimento possa ser também uma porta de negociação para que se tenha aqui essas séries aqui na TV exibida. Mais um ano se inicia para a gente reavaliar as nossas metas e objetivos, ressignificar os nossos propósitos e analisar se os nossos hábitos condizem com a pessoa que a gente quer ser consigo mesmo, com os outros e para o mundo. Por isso eu gostaria de convidar vocês a aderir 3 novos hábitos esse ano. Primeiro, lembre-se de respirar conscientemente, porque através da respiração a gente se reconecta com a natureza e se lembra o quanto a gente precisa dela para sobreviver. Segundo, faça uma lista de práticas sustentáveis que você considere impactar positivamente as pessoas ao seu redor e também o meio ambiente. E terceiro, sintonize na TV Porto, nosso novo canal da TV aberta, afiliado à TV Cultura. Através dele a gente vai ter um encontro marcado toda semana para falar sobre sustentabilidade, tecnologia, inovação, projetos socioambientais de sucesso que impactam aqui a Costa do Descobrimento. Eu sou a Nay Souza e espero vocês no Conexão Sustentável. UFSB na TV. Um programa sobre cultura e ciência produzido por estudantes e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana, conheça um pouco mais as atividades desenvolvidas pela UFSB em Porto Seguro e região. Toda terça, 8 da noite e horários alternativos. Quinta, 11 da noite, sábado, 1 da tarde e domingo, 15 para o meio-dia. Aqui, na TV Porto, o seu canal local. Porto Seguro e região ganham a partir de agora sua própria emissora de TV. TV Porto, canal 33.1 aberto e também em todas as operadoras a cabo e redes sociais. A TV Porto, com forte programação local, estará voltada exclusivamente para assuntos da cidade e da sua população. Um canal de discussão, debates, jornalismo, comunidade, entretenimento, política, esportes, música, lazer, turismo, história e cultura. Muito espaço para cidadania, direitos, educação, conhecimento e negócios. TV Porto, afiliada à TV Cultura, preparando com carinho uma grade produzida aqui, com gente daqui. TV Porto, o seu canal local. Ok, eu acho que podemos mostrar agora, já falámos muito, Né? podemos mostrar exatamente o trailer, que não são muitos minutos, mas são alguns suficientes. Eu penso que o suficiente para vos atrair e despertar a atenção, neste sentido. Já agora vos dizer uma coisa. Neste momento, não vos posso dizer já, mas poderei enviar a informação, nem que seja no próximo episódio. Esta série está disponível pay on demand em alguns canais. Nos Estados Unidos, não sei se é disponível aqui no Brasil, mas é uma questão de me informar com ele. No Brasil não está. Mas pronto. Ok. Na próxima semana, então, nós teremos mais informações com Carlos Sarjedas e também com outro português, um produtor que vai chegar por esses dias aí, que é o Paulo Cunha, que vai dar uma outra visão sobre a produção cinematográfica portuguesa. Ok? Até a próxima semana. Até lá. Adeus, até a próxima semana. Pictures and stories of this fascinating world I breathe in are worth preserving and documenting. Growing up, I was a big fan of Bollywood movies, especially those love songs.
I connect deeply with my camera and the natural world around me. It's very nice, beautiful. On Saturday, November 1st, 1755, Lisbon was hit by a massive earthquake. My responsibility as a documentarian is to capture every story around me so it can be preserved for future generations to learn from it. That is going to be our first jump. Now every container has to be filled with fish. I will explore beautiful countries, from the cities, small towns, villages, and remote areas, to learn and document untold stories, history, hidden wonders, art, culture, food, people, and places. They are crisp from the outside and nice and soft in the inside. As I get to hold the camera, I am instantly energized. During the Upper Jurassic period, about 145 million years ago, there were carbonated seashores and mud-pit lagoons where dinosaurs walked and left their footprints. Wow! This is such a divine place, and everyone should come here at least once in their lifetime. Mais um ano se inicia para a gente reavaliar as nossas metas e objetivos, ressignificar os nossos propósitos e analisar se os nossos hábitos condizem com a pessoa que a gente quer ser consigo mesmo, com os outros e para o mundo. Por isso eu gostaria de convidar vocês a aderir 3 novos hábitos esse ano. Primeiro, lembre-se de respirar conscientemente, porque através da respiração a gente se reconecta com a natureza e se lembra o quanto a gente precisa dela para sobreviver. Segundo, faça uma lista de práticas sustentáveis que você considere impactar positivamente as pessoas ao seu redor e também o meio ambiente. E terceiro, sintonize na TV Porto, nosso novo canal da TV aberta, afiliado à TV Cultura. Através dele a gente vai ter um encontro marcado toda semana para falar sobre sustentabilidade, tecnologia, inovação, projetos socioambientais de sucesso que impactam aqui a Costa do Descobrimento. Eu sou a Nay Souza e espero vocês no Conexão Sustentável. UFSB na TV. Um programa sobre cultura e ciência produzido por estudantes e professores da Universidade Federal do Sul da Bahia. A cada semana, conheça um pouco mais as atividades desenvolvidas pela UFSB em Porto Seguro e região. Toda terça, 8 da noite e horários alternativos. Quinta, 11 da noite, sábado, 1 da tarde e domingo, 15 para o meio-dia. Aqui, na TV Porto, o seu canal local. Porto Seguro e região ganham a partir de agora sua própria emissora de TV. TV Porto, canal 33.1 aberto e também em todas as operadoras a cabo e redes sociais. A TV Porto, com forte programação local, estará voltada exclusivamente para assuntos da cidade e da sua população. Um canal de discussão, debates, jornalismo, comunidade, entretenimento, política, esportes, música, lazer, turismo, história e cultura. Muito espaço para cidadania, direitos, educação, conhecimento e negócios. TV Porto, afiliada à TV Cultura, preparando com carinho uma grade produzida aqui, com gente daqui. TV Porto, o seu canal local.